Então, se na hora da aula vocês se embananarem com alguma coisa e começarem a se perder, vocês podem só levantar a mãozinha, se elas não perceber que vocês estão precisando de ajuda, para ajudá-los. Então, vamos lá. O que foi que nós vimos semana passada, só para situar? Nós começamos a falar de ferramentas que existem no computador, que normalmente o pessoal que está em celular não usa ou não compreende, porque tem muita gente que está tendo primeiro contato com notebook, computador, Windows, só usou o celular a vida toda. Então a gente vai de pouquinho em pouquinho. Primeira coisa que a gente falou aqui, um sistema operacional, ele está organizado em torno de um sistema de arquivos. Então existem uma árvore de arquivos que organiza todos os dados que tem no seu computador, tá? No Linux isso é bem mais fácil de enxergar. No Windows existem camadas que escondem a camada do sistema, a camada de um usuário, superposição de dados, mas você só tem que imaginar que existem pastas e dentro dessas pastas existem outras pastas e arquivos. Uma forma de navegar nessa estrutura de dados é o que a gente chama de gerenciador de arquivos. E independente do sistema operacional, você vai ter um gerenciador de arquivos. Ok, próximo. A gente viu uma ferramentazinha chamada terminal, né? Então, esse terminal, ele é uma tela que utiliza comandos, textos, para representar ações. E ele é utilizado principalmente em ações de automação. Então, se você quer, por exemplo, eu precisei apagar centenas de pastas que tinham um determinado nome, de toda uma estrutura de arquivos, porque elas tinham sido construídas erradas. Então, ao invés de ter que abrir cada uma delas manualmente, eu usei um comandozinho de find. Aí, ó, que comando feioso. Esse comando está dizendo que encontre, a partir desse lugar, todos os arquivos que tem o nome readme.md. Para cada um desses arquivos que você encontrar, você vai, entrando nessa pasta, mudar o nome dele de readme para readme grande. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos. Tá? Vamos lá. O objetivo aqui não é que vocês decorem isso, é explicar para que serve uma ferramenta como essa. Então, para que eu não tenha que manualmente entrar em centenas de pastas procurando centenas de arquivos, existe uma forma de dizer para o seu computador, para o seu sistema operacional, uma ação estruturada que ele tem que fazer. Isso poderia ser uma ação de renomear, apagar, mudar, redimensionar, cortar ou qualquer outra coisa. Então, para que você não dependa de clicar, quase tudo que é clicável também pode ser transformado em comandos que respeitam regras. E aí a gente viu alguns desses primeiros comandos do terminal. Qual foi o primeiro comando do terminal que a gente viu? Que serve para listar as coisas que nós temos. Então, quando você está em um terminal, você está em algum lugar. Esse lugar é uma pasta, um diretório. Então, para ver o que é que tem onde você está, você dá o comando de listar. ls, list. E aqui ele está dizendo, o de vocês não vai sair bonitinho assim que nem o meu, mas aqui está dizendo que eu tenho arquivos de vídeo, eu tenho pastas, ó, essas pastazinhas aqui, eu tenho arquivos de texto, e nós podemos navegar, mudar o ponto que eu estou de um local para outro. E para mudar de diretório, para fazer um change directory, a gente usa o comando cd. cd vai para algo. Então, se eu digitar o tab, que é uma tecla que não tem no seu celular, mas que fica do lado do Q, o tab serve para fazer um autocomplete em linguagens de programação. Então você digita uma parte e dá um tab. E se você tiver digitado
algum trecho de algo que existe, ele completa. Então, por exemplo, se eu quisesse ir para a pasta Pictures, eu poderia colocar o P maiúsculo, o I, e aí eu apertaria o Tab. Como só tem ela que começa com P maiúsculo e I, ele vai completar para mim. Se eu quiser saber o que é que tem dentro da pasta Pictures, eu poderia dar um LS de novo, ou eu só posso apertar outro Tab, e ele vai me mostrar o que é que tem na pasta Pictures. Ah, eu quero entrar lá na pasta Pictures, aniversário. Agora eu aperto o Tab, ele não me mostra mais nada, é porque não tem mais nenhuma outra pasta que eu possa entrar. Já cheguei no limite do que ele me permite. Então o CD me permite entrar em algum local. Pictures. Listei o que é que tem. Quero voltar para a pasta anterior. Como é que eu volto para a pasta de cima? CD ponto ponto. O ponto representa o aqui onde eu estou. Então, se eu disser listar, é a mesma coisa que se eu dissesse listar aqui. Liste onde eu estou. Então, é implícito esse aqui. Se eu dissesse entre aqui, não faz sentido porque você já está aqui nesse lugar. Mas você poderia dizer volte para a pasta de cima, a pasta que contém a pasta Pictures. Então, eu faria com isso com CD ponto ponto. A gente viu como é que cria uma pasta, não viu? Para apagar eu uso RM. E para criar uma pasta? mkdir. Eu vou entrar aqui na pasta temp. E dentro da pasta temp, ó, tem um monte de coisa aqui. Eu vou criar a pasta Pegasus. Pegasus, aquele lá do Athena. Vou entrar dentro da pasta Pegasus. E na aula passada eu abri o VS Code com vocês, não foi? Pronto. Então, para abrir o VS Code na pasta Pegasus, a gente digitou o quê? Code espaço ponto. Eu estou dizendo, abra o VS Code aqui, na pasta Pegasus. O que o VS Code é? VS Code é o que nós chamamos de IDE, que seria a tradução em inglês de Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Integrated Development Environment. Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Então, ele tem um monte de coisas integradas para ajudar a escrever código. O meu eu vou trocar aqui de tema para ficar branquinho, que acho que fica melhor de ver. Aí aqui a gente não vai querer essa abinha do lado, que é a aba de IA. E aí aqui a gente tem do lado esquerdo o gerenciador de arquivos. Está vendo aqui o gerenciador de arquivos? Aqui você pode criar arquivos de texto ou pastas nesses botõezinhos. Então deixa eu criar aqui um arquivo de texto chamados olá.txt. Pronto, ele criou aqui o olá.txt. Você pode escrever alguma coisa. O de vocês aparecia aquela bolinha preta para mostrar que não estava salvo, lembra? E aí você apertava Ctrl S para confirmar que o arquivo foi criado. Seja bem-vindo, querido. Pode sentar. Junto do terminal, junto da IDE, o VS Code ele também vem com um terminal embutido. Quem é que lembra do atalhozinho para subir e matar o terminal? Ctrl J. Você aperta Ctrl J, ele abre o terminal nessa pasta. Tá vendo aqui, ó? E aqui eu tenho um terminal. O que é que tem na pasta Pegasus? Tem o olá.txt. Tudo bem se você está chegando agora e está já em desespero. Isso é o que a gente viu semana passada. Então, estou só situando, mas vocês vão ter tempo. A Hannah ajuda vocês quando a gente começar a prática. Estou só situando para mostrar o que foi que nós vimos. Semana passada também nós vimos, eu tenho um terminal, eu posso criar coisas com o comando touch, eu posso pipoca. Eu mandei até uma foto, não mandei não, com as uma foto com as coisas que nós vimos na aula. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Fotozinha das coisas que nós vimos, né? A pasta atual é ponto, pasta acima ponto. O PowerShell ou CMD são os terminais do Windows. O Bash é o interpretador de comandos.
Vocês usaram o git bash para abrir o bash no Windows e nós vimos esses comandos aqui que são os mais comuns que a gente vai usar na aula. Listar onde eu estou, criar um arquivo, criar uma pasta, mudar de um local para o outro e abrir o VS Code. Pronto. E aí nós fizemos o nosso primeiro código, que foi um código em que linguagem? Quem lembra? JavaScript. Code teste.js para criar um código em JavaScript. Então aqui ele vai criar um arquivinho teste.js e só mesmo por diversão a gente fez um códigozinho sobre enquanto eu tiver comida, enquanto eu tiver dinheiro eu como no RU até o meu dinheiro acabar. E eu acho que foi algo mais ou menos assim, né? Eu começava com uma certa quantidade de dinheiro. Vamos fazer tudo do zero. Eu estou só revisando a aula passada, tá? Isso daqui a gente chama de variável, né? Ela guarda um valor para a gente. Então, eu estou dizendo que a variável dinheiro guarda o valor 6. A gente utilizou o JavaScript e aí, quanto era o ticket da RU? O ticket era 1,10. E aí, a gente escreveu a nossa primeira linha de código, que era um laço, um loop, né? Que dizia assim: enquanto eu tiver mais dinheiro do que o valor do ticket, assim, enquanto a quantidade de dinheiro que eu tenho for maior do que o valor do RU, eu como no RU. E quando eu comer no RU, o que acontece com o meu dinheiro? Meu dinheiro diminui. O novo valor do meu dinheiro vai ser o dinheiro que eu tinha menos. Ups! Não. Projetor mal. Tomara que não. Projetor maligno. Volte, projetor. Eu não posso digitar com muito ímpeto, senão o bicho treme e desanda aqui. Bora, devagarinho. Digitar como ninja. Daqui a pouco eu vou trazer meu teclado para não ficar batendo aqui nesse bicho. E aí, eu vou avisar que eu comi. E no JavaScript, o comando para mandar uma mensagem seria console.log. E aí, essas aspinhas duplas representam um texto. E o texto que eu quero enviar é, sei lá, que delícia! Tinha uma larva no meu feijão. E larva é proteína, né? O feijão proteico. Tá certo? Até que log fiquei liso. Isso daqui, para as pessoas que nunca viram na vida, é o que a gente chama de linguagem de programação. Então, uma linguagem de programação é uma forma estruturada para expressar para um computador a lógica que eu conheço. Eu só posso ensinar o computador a fazer algo que eu sei fazer. No caso, a minha lógica é: enquanto eu tenho dinheiro, eu gasto dinheiro e como. Só que uma hora o dinheiro acaba. Quando o dinheiro acabar, eu não tenho mais dinheiro para comer, então eu estou liso. Então, vamos ver aqui o que é que tem de diferente da matemática que a gente já viu. Isso daqui faz algum sentido, porque vocês conhecem o conceito de variável, já usaram em matemática, ou seja, isso daqui é o nome de algo, de um lugar onde eu vou guardar um valor. Isso daqui é o equivalente em inglês ao enquanto, e nessa linguagem ele representa um controle. Controle é algo que define para onde o meu código vai. Então, dependendo desse teste, eu sei se eu vou comer no RU ou se eu não posso mais comer no RU. Então, esse daqui é um controle. Então, ele vai ficar verificando: eu tenho dinheiro? Da primeira vez que ele fizer o teste, eu tenho R$6 de dinheiro e o ticket é 1,10. Ele consegue comer no RU? Sim. Só que aí o dinheiro diminui. O que era R$6 vai virar R$4,90. Só que aí ele come de novo, eu vou ficar com R$3,80. Aí ele come de novo, eu vou ficar com R$2,20.
2,70, depois 1,60 e depois 50 centavos. E aí eu não consigo mais comer. Então, isso daqui é uma linguagem é uma linguagem de programação. Como essa linguagem foi feita em JavaScript, cada linguagem vai ter uma forma diferente ou um interpretador diferente dessa linguagem para ele ser executado. Para rodar isso daqui, eu precisaria abrir o meu terminal e pedir para o programa que entende JavaScript para ele executar o meu código. Como é o nome do programa que entende e interpreta o JavaScript? O Node. Então eu diria Node. Se eu dissesse apenas Node, sem mais nada, ele não saberia que eu estou tentando rodar o programa. Para dizer que eu quero rodar esse programa, eu tenho que passar o programa para ele. E qual é o nome do programa? Teste, com E. Ó, eu dei o tabzinho e ele completou. Teste. Ou seja, eu estou dizendo, Node, rode esse arquivo que eu criei. Aí ele pegou o arquivo e mostrou quantas vezes eu consegui comer no meu feijão proteico. Então, 5 vezes até que eu fiquei liso e só sobraram 50 centavinhos. Existe também outra forma de rodar o Node, que a gente viu naquele dia. Porque como o JavaScript é uma linguagem interpretada, ou seja, cada comando, cada ação, cada linha pode ser dada individualmente, se eu apertar apenas Node, limpo e seco, ele entra num modo que a gente chama modo interativo. Ele não está rodando aquele código, ele está interagindo comigo. Então eu poderia dizer, olha, eu tenho dinheiro, meu dinheiro é R$50. Meu pai me disse que eu tenho R$50 para passar a semana. Se eu for comer no RU, quantas vezes eu consigo comer? Então eu posso fazer dinheiro dividido por 1,10. Aí ele vai dizer, ó, você pode comer na RU 45 vezes. Agora eu estou interagindo com o programa. Tá certo? E quanto é que é o sanduíche lá no McLanches? Sanduíche é o que? Uns R$12? R$12. Então se eu tentar dividir dinheiro por sanduíche, então só consegue comer 4 McLanches x tudo, sei lá. Tá bom? Então pronto. Alguém lembra como é que eu faço para sair do interpretador e voltar para o terminal? Ctrl D. Então Ctrl D ele dá um exit no shell, no interpretador. Então isso é a revisão do que nós vimos em 1h e pouco da aula passada. Então hoje a gente vai agora começar a aula de hoje. Então, perguntas sobre isso que a gente viu agora? A gente vai ver outras línguas? Sim. A gente vai trabalhar com Go e talvez Python. E aí vocês vão descobrir que a linguagem não é o difícil. O difícil é a lógica por trás da linguagem. Tanto que talvez vocês até estranhem, mas constantemente eu vou mostrar formas diferentes de fazer a mesma coisa para vocês entenderem que a linguagem é só um detalhe. Vou fazer aqui teste. Vou pegar outra linguagem de programação, só para vocês entenderem aqui. Ó. Outra linguagem de programação e eu vou fazer o mesmo código que eu fiz aqui do lado esquerdo, desse outro lado, para vocês me dizerem se é muito diferente, tá bom? Aqui ele começa dizendo o quê? Quanto dinheiro eu tenho. Seria a mesma coisa que fazer assim, ó. O meu dinheiro é um valor inteiro e eu vou R$6. E o meu ticket é um valor float que é 1,10. O que é que vocês perceberam de diferença entre essa linguagem, que é JavaScript, e essa linguagem aqui, que é Python? Eu tenho que definir o tipo da variável. De cara, vocês conseguem entender o que seria um int? É uma coisa que não é quebrada, né? É uma coisa que não tem ponto flutuante. Como é que a gente chama isso em matemática? É inteiro mesmo, inteiro e fracionário, racional. Como é o nome que a gente chama? Real, valores reais. Não, é real, né?
Real, é tudo, exatamente. É o que tem ponto flutuante aqui, né? Que não é quebrado. E o float seria a inversão do contrário. São valores que aceitam números quebrados, diriam assim, tá certo? Agora eu preciso de uma forma de fazer um loop, que em quase todas as linguagens é o mesmo comando de while. Só que diferente do JavaScript, que eu preciso empacotar esse teste dentro de um parêntese, o Python, por ser outra linguagem, não precisa. Eu faria simplesmente se dinheiro maior do que ticket. E agora para dizer que eu abro a gente chama aqui de escopo. O escopo define o que tem dentro dessa instrução. Ué, o que eu vou fazer se eu tiver dinheiro para comer? Pode ser uma coisa, duas coisas, três coisas, 50 coisas. Se tiver dinheiro, coloca a mochila, guarda, compra não sei o quê. No JavaScript, ele delimita a quantidade de ações através desse negocinho aqui chamado de chaves. Então significa que se eu tiver dinheiro, eu vou fazer essa linha e essa linha aqui. E eu poderia fazer outras coisas. Tudo que tivesse dentro das chaves estaria dentro do escopo. A quantidade de ações que está vinculada àquele controle. Só que aqui, para vocês terem uma ideia de como é diferente, mas é igual, eu não tenho chaves. Eu tenho uma tabulaçãozinha. Dinheiro. Deixa eu matar o Copilot aqui. É igual a dinheiro. Dinheiro menos ticket. Print. Sai. Deixa eu fazer aqui. Print. Comi feijoada. Ok. Vamos lá. Parecido ou não? E aqui, print, estou liso. Print, estou liso. O que é que vocês conseguem perceber de diferença de uma para outra? Aqui eu não tenho os parênteses. Para mandar uma mensagem... É porque eu não encostei em nada. Para mandar uma mensagem para a tela, aqui eu utilizei console.log. Aqui eu utilizei o print. Para avisar que eu saí do escopo, aqui eu coloquei as chaves. E nesse caso, o que é que eu fiz para avisar que eu saí do escopo? Eu voltei um nível, tá vendo? Para dizer que eu estava dentro do escopo, eu estaria fazendo as coisas aqui dentro. Ops. Para dizer que eu saí do escopo, eu saí desse nível de indentação. Como se eu estivesse subindo numa escadinha e eu desci na escadinha de novo, voltei para a base. Mas vocês percebam que a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. E aí você vai para as diferenças entre as linguagens. No JavaScript não existe valor inteiro. Tudo é valor quebrado. Então não tem problema nenhum de você fazer 6 menos 1 e 10. Só que se o meu dinheiro é inteiro e eu tentar tirar uma coisa quebrada, qual é o resultado de eu pegar um valor inteiro e tentar tirar uma coisa quebrada? O resultado vai virar quebrado. O resultado vai virar quebrado. Então aqui ele está reclamando, ei, você disse que o dinheiro era um número inteiro. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Só que você está tirando um valor que é quebrado. Eu não consigo fazer essa operação. Entende a diferença de linguagem? O JavaScript nem ligou. Mas o Python está dizendo, ei, resolve isso para mim. Como é que você resolveria? Você poderia dizer, ok, então o meu dinheiro também pode ser um número quebrado. Que ele começa sendo 6, na hora que eu subtrair 1 e 10, ele vai virar 4,90. 4,90 é um número quebrado, 4,90 não é um número inteiro. Entendeu? Então, isso são linguagens de programação e as suas diferenças. Então, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer a configuração do nosso próprio ambiente de programação. Eu vou mandar no Discord de vocês um link para vocês criarem uma máquina virtual
E nessa máquina virtual a gente vai fazer o setup da nossa IDE, do nosso ambiente, de tudo. Então vamos nós aqui. Eu vou mandar tanto, eu não fiz isso semana passada não, né? Não deu tempo não. Então eu vou mandar tanto para o Discord quanto para o Launchpad. Então vamos lá, deixa eu criar aqui. DD. Vai, internet. Ih, bugou tudo aqui. Pronto. Então vamos lá. Oh, delícia! Peraí, que minha internet tá esculhambando tudo aqui, calma. Vou começar tudo de novo. Então, eu pedi para vocês criarem uma conta no GitHub, não, né? Pedi, só que não deu certo. Vocês conseguiram criar durante a semana? Ótimo. Então agora a gente consegue fazer. Não conseguimos ter internet. Vamos, agora eu consigo. Pronto, vai dar certo agora. Ok. Eu acabei de criar o link da atividade e eu vou mandar isso daqui pelo Discord. Link para vocês criarem o repositório de tarefas da disciplina. Se você não está com acesso ao Discord agora, eu vou colocar no Launchpad. Qual é o nosso Launchpad? Papagaio? Hã? Papagaio. Papagaio? Tem certeza, papagaio? Não foi não, papagaio. Foi, talvez. Tá bom. Tá lá no papagaio, tá certo? Launchpad é um site que serve para as pessoas compartilharem texto muito rápido. Então, se eu escrever launchpad.com qualquer nome, eu já crio uma área de transferência entre duas pessoas. launchpad.com Geringonça, nem sei como é que se escreve geringonça. Então, se duas pessoas escreverem a mesma coisa, elas conseguem ver o que uma está escrevendo. Assim. É tipo um Google Docs rápido, entendeu? Você escreve o nome que for e vai. No nosso caso é o Launchpad Papagaio, e aí quem escrever Launchpad Papagaio no navegador vai conseguir pegar esse link. Legal, né? É prático para poder mandar uma coisa rápida. Então vamos lá. Quando vocês acessarem esse link,
vocês vão vincular, vocês vão ser convidados a entrar com o GitHub de vocês, e vinculado a esse GitHub vai ser gerado um repositório, tá? Provavelmente essa aula vai dar um nó na cabeça de um bocado de gente, porque nós vamos ter muitas camadas de abstração, mas vai dar certo, tá? Então acessa o link que está lá no Don'tpad Papagaio e coloca aí o teu GitHub, que é para você aparecer aqui nessa listinha. Hanna, salva aí o pessoal. Todos. Eu vejo quase a lagriminha descendo assim do rosto do pessoal. Eu já, então o senhor está dizendo que eu já estou dentro, mas eu não estou conseguindo entrar. Deixa eu ajudar vocês também. Fui passeando fazendo velho com o meu café. Conseguiu? Pronto. Aí tu vai lá no teu GitHub e se vocês receberem uma mensagenzinha, problema de acesso, acessa o teu GitHub e vai lá na caixa de entrada, que por algum motivo algumas pessoas têm que aceitar o repositório manualmente. Acessa o GitHub e vai lá na caixa de entrada, ali ó, do lado ali, azulzinho. Clica aí. Tá. Tem um convite, você tem que aceitar. Então, se alguém aparecer problema de acesso, vai para a página principal do teu GitHub. Do lado do login tem um íconezinho de um inbox. Aí você clica no inbox e aí vai aparecer. Você está sendo convidado para participar dessa turma. É só dar um OK. E aí vocês vão chegar numa página com essa cara. É para vocês chegarem bem aqui. Vocês vão chegar num sitezinho com essa carinha. São na feita aqui para o certo. Você tem que chegar aqui. Quer ajuda? O cara desligou alguma coisa?
Eu quero pegar a conexão do Tentando aí, se tiver YouTube, pode chamar. Você tem um tutorial, né? Depois você pode fazer um link, se você quiser. E aí, o poder da tua profissional. É só trocar aí, mas você vai fazer a informação mais tá, não sei se você vai colocar mais uma vez, você pegar o privilégio. Depois a gente chega nessa parte de vincular. Contanto que você consiga acesso, você consegue trocar entre mil. Ó, vou dizer de novo. Se por acaso aparecer problema de acesso, repositório e access issue, vocês abrem a conta do GitHub de vocês. Vão para a conta do GitHub de vocês. E lá no cantinho da direita tem um íconezinho de uma caixinha de entrada. Clica na caixinha e aí vocês vão clicar que está tendo convite, porque ele considera o meu convite como spam, do nada. E aí vocês precisam aceitar o convite para participar da turma. Isso, exato. Abre o convite. Qual que é o botão da direita? Hã? Qual que é? Basta colocar o link do convite? Não, aqui ó, caixinha de entrada. Aí vem aceitar convite. Ah, ela tá para criar sua conta. Ela tem que ser um gênio. Para ter que tirar agora é difícil. Isso não. E aí, todos conseguiram criar? Então, depois, vocês com certeza têm e-mail pessoal, mas agora que vocês têm matrícula, vocês podem ir lá no um linkzinho. O pessoal que fez agora deve lembrar. Tem como você solicitar o seu e-mail universitário, que é um e-mail que você vai ter @alu.fc.br. E junto com esse e-mail de aluno, você tem um bocado de benefícios em alguns serviços, como Microsoft, GitHub. Então, quando você faz login com esse e-mail universitário, ele desbloqueia permissões. Exemplo, no caso do GitHub, vocês não vão precisar mudar de conta. Basta colocar na mesma conta que vocês já criaram acesso, também o e-mail universitário. E aí, quando vocês colocarem adicionar lá o e-mail e ele identificar que é da universidade, até ano passado vocês ainda tinham que subir o comprovante de matrícula para mostrar que vocês eram alunos. Aí ele liberava o acesso e dava permissão de repositório pago, Copilot, IA, dava um monte de outras coisinhas. Então depois vocês lembram de pedir o e-mail universitário que a gente faz aqui na semana que vem. Chegaram nessa página ou não? Quem ainda está lutando para chegar nessa página aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Eu estou nessa luta ainda não, não vou a pista. Tá tentando cadastrar muito do ano. Tudo bem. Não. Quando não precisa de relação Vamos lá. Pessoal, alguém tá. Está presa lá na ponta. Vamos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Para um pouquinho, todo mundo para. Aí a gente vai para a explicação teórica. Aí depois da explicação teórica vocês vão ter uma prática para fazer. E aí, quando a gente voltar para a prática, quem ainda está lutando com o GitHub consegue continuar, tá certo? Então, para um pouquinho, vem prestar atenção no que a gente está fazendo, depois a gente volta, tá? Então, concentra aqui, porque senão você vai perder, não consegue fazer nenhuma coisa, nem outra. Então, vamos para cá. Excalibur. Então vamos para cá. Foca aqui em mim, todo mundo, para a gente entender a abstração do que a gente vai fazer agora, tá?
em algum momento da sua vida, você já usou um Google Docs. Então, quando você usou o Google Docs, tinha um site, esse site tinha um documento, esse documento tinha um texto e tinham uma ou mais pessoas modificando esse documento ao mesmo tempo. Então, as pessoas podiam ver o que o outro estava fazendo. Você já passou por isso, né? Essa experiência? Pronto. Então, esse tipo de recurso é o que a gente chama de recurso. Esse recurso é remoto, mas ele tem um compartilhamento síncrono. Então, significa que duas pessoas acessam o mesmo recurso, nenhuma delas tem a posse do recurso, mas as alterações são feitas de forma sincronizada. Se o teu colega alterar, se vocês ficarem tentando escrever na mesma linha, o próprio Google Docs vai tentar dar um jeito de resolver o conflito em tempo real. Então, se o cara estiver escrevendo e você apagando, vai ficar aquela batalha em tempo real. Tudo bem? Beleza. Algum momento na vida de vocês já precisaram usar o histórico de alterações de um documento como esse? Sim ou não? Não? Pois deixa eu abrir aqui um documento qualquer só para vocês entenderem o que eu estou falando. Drive. Qualquer um desses documentos que vocês... Agora tem que tomar maior cuidado com o que eu vou abrir, porque se o vídeo vai para o YouTube e ele identifica que tem alguma informação de um nome de uma pessoa ou informação sensível, ele bloqueia o meu vídeo. Então eu tenho que caçar alguma coisa que eu possa abrir sem esculhambar. Sem esculhambar. Ah, que saco. Deixa eu ver aqui. Encontros. Meu computador está travando. Pronto, achei um aqui. Ok, então você tem um documento qualquer, esse documento pode ser compartilhado, mas existe integrado a cada documento uma coisa que em computação nós chamamos de controle de versão. Se você vier aqui em arquivo, só para me fazer passar vergonha, ele era para estar bem aqui, vocês conseguem ler o que está aí escrito? Versão do histórico, né? Histórico de versão. Que droga. Como só tem uma versão, ele não habilitou o histórico para mim. Eu não quero parar a gravação. Tudo aqui tem informação sensível. É só criar um e Não, mas aí eu não vou ter o histórico. Eu não vou ter o histórico das coisas que aconteceram. E se eu abrir qualquer coisa aqui, ele vai... Deixa eu ver bem rápido, ver se eu consigo enganar o algoritmo do Google. Bora. Então, isso daqui é a lista das notas do pessoal do semestre passado. Deixa eu até... Pronto. Se eu vier aqui em arquivo, histórico de versão, ele vai me mostrar tudo o que aconteceu nesse arquivo com o passado das mudanças. Tá vendo? Outubro, novembro, setembro, ele faz isso automaticamente para mim. Então, se eu quiser voltar o que foi que aconteceu no dia 14? Eu clico aqui e ele volta para a versão do dia 14. E no dia 18? E no dia 9? Só que o Google está fazendo isso automaticamente conforme diferentes pessoas estão modificando o arquivo. Isso é o que a gente chama de controle de versão. Qual é a limitante de uma situação como essa? A vantagem é, o controle de versão é automático. Então eu não preciso me preocupar, ele está sempre salvando. Qual é a grande desvantagem? Como o controle de versão não entende o contexto, eu não consigo perguntar... Ei, volta aí antes da prova 3, antes da prova 4, volta aí para a situação que estava antes de tal coisa, porque não existem marcadores que definem as diferentes versões. Simplesmente existe o registro de tudo que foi alterado de acordo com o tempo e quem alterou. Como só sou eu alterando, tá aqui, Davi. Não, tem aqui, Júlio, aqui coisas que o Júlio lançou, que a Ana Beatriz lançou.
Isso daqui é o controle de versão. Então vamos lá. Até aqui eu tenho duas coisas que vocês entenderam que existe. Uma, existe uma forma de duas pessoas acessarem a mesma informação. No caso de uma planilha do Google, de um documento do Google, a informação é apenas remota e o acesso é apenas síncrono, e integrado com ele, vocês descobriram que a gente tem uma coisa chamada o quê? Controle de versão. Ok. Algum de vocês já criou uma pasta no... dá para fazer isso, né? Pasta no Google Drive e sincronizar com o computador? Ou vocês não fazem assim? Fazem só remoto? Só remoto, né? Existem serviços de compartilhamento de arquivos assíncronos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui alguma coisa numa pasta do Mega, que é o serviço do Mega, ou do Dropbox, na hora que eu jogar essa pasta aqui, um programinha que está rodando no meu computador vai identificar que existe uma pasta aqui, ou um arquivo aqui, e vai subir para o servidor remoto. Se essa pasta estiver compartilhada com alguma outra pessoa, esse documento vai ser baixado no computador da pessoa. E esse serviço, Dropbox, Mega, o OneDrive faz isso, ele fica tentando fazer esse malabarismo de, toda vez que você joga uma coisa dentro de uma pasta, ele pega essa informação, copia para o servidor remoto e replica para todos os locais que estão consumindo essa informação. Tudo bem até aí? Então é como se eu tivesse uma pasta do meu computador que está sendo compartilhada com várias outras pessoas. Só que quem é que coordena ou sincroniza? É o usuário que define ou é o serviço que faz? É o serviço. Na hora que eu jogo um arquivo lá, automaticamente ele identifica, ops, arquivo novo, deixa eu fazer aqui. Vou criar aqui um arquivo novo, novo arquivo.txt. Aí botei aqui uma informação dentro desse novo arquivo. Dentro desse novo arquivo, vou comprar um Fiat Uno 2003 verde. Pronto. Na hora que eu criei esse arquivo aqui dentro, o Dropbox já começou a trabalhar aqui e ele viu, ops, você alterou um arquivinho, e aí ele vai pegar esse arquivo automaticamente e subir para minha conta do Dropbox. Eu não tive que fazer nada, eu só joguei o arquivo dentro da pasta. Eu não estou logado não. Mas vamos lá, eu estou passando pelos diferentes tipos de controle de acesso de dados. O primeiro foi o acesso completamente remoto, onde eu acessava o documento e ele era alterado em tempo real. Agora eu estou indo para um modelo de acesso assíncrono, onde eu jogo um documento, eu crio um documento numa pasta, ele pega e salva esse documento no servidor remoto e compartilha esse documento no servidor remoto. Deixa eu ver se ele já jogou aqui. Pronto. Está aqui, ó. Ele acabou de jogar o meu arquivinho para cá. Isso daqui é o servidor remoto do Dropbox. Então, se vocês não têm um serviço como esse, eu sugiro que vocês criem ou um Dropbox ou um Mega ou alguma coisa assim. Sincroniza ele com uma pasta de documentos importantes para você. Não precisa ser coisas que você vai baixar da internet, mas normalmente coisas que você está produzindo. Porque às vezes você está no meio de um trabalho ou de alguma coisa assim, o teu computador queima, então ele está o tempo todo, entenda, fazendo backup das tuas configurações. O que é o problema? A vantagem é que ele também tem um certo versionamento, mas você não tem controle sobre em que momento essas coisas estão sendo salvas. Simplesmente ele viu que tem alteração da pasta, jogou para o servidor remoto. Viu que tem alteração da pasta, jogou para o servidor remoto. Imagina se mais de uma pessoa estiver trabalhando no mesmo arquivo, o que é que vai acontecer? Duas pessoas em computadores diferentes alterando o mesmo arquivo, o que é que vai acontecer? Um monte de conflito.
Porque como você não controla em que momento a informação é salva ou em que momento a informação é baixada para o seu computador, tudo que vocês fizerem pode gerar um conflito se vocês estiverem trabalhando no mesmo arquivo. E é nessa hora que a gente vai para o terceiro passo do processo de controle de versão e compartilhamento de dados, que é o que vocês vão usar hoje. No começo vai dar um nó na cabecinha de vocês, mas tudo bem, tá bom? Até ontem vocês usavam só celular, então estamos amadurecendo rápido. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Em algum lugar, e esse lugar eu vou chamar de GitHub, certo? Em algum lugar existe o que a gente chama de repositório. Esse repositório é uma versão remota de um sistema de arquivos. Então, no GitHub que vocês acabaram de criar, vamos olhar aqui para a cara dele, vamos. Tá vendo aqui isso daqui que vocês criaram? Isso daqui é um site e nesse site ele guarda alguns arquivos. A gente começou aqui com 3 arquivos, tá vendo? Um .git ignore, um readme e um setup. Eu só tenho 3 arquivos dentro dessa tua pasta de arquivos. E ele guarda para você isso de forma remota. Então isso não está no seu computador. Todo mundo sincronizado comigo por enquanto? Beleza. Então, os teus dados, os teus arquivos, as tuas pastas, eles estão todos aqui no GitHub. Só que seria muito complicado se todo mundo tentasse ao mesmo tempo acessar o mesmo recurso. Imagina que você tem, por exemplo, no kernel do Linux, tem milhares de desenvolvedores trabalhando no kernel do Linux, trabalhando num sistema grande como Mozilla ou numa empresa grande. Tem milhares de pessoas trabalhando no mesmo sistema. Seria um absurdo que todo mundo tentasse competir pelos mesmos dados e mesmos recursos. Então, qual é a solução? Quem quer trabalhar com esses dados, a primeira coisa que vai fazer é criar uma cópia de tudo que tem aqui para a sua máquina local. Então, ele vai fazer uma cópia completa de todos os dados que tem no teu repositório remoto. Então, aqui a gente vai chamar de repositório remoto. Então, o desenvolvedor que quer trabalhar com esses dados, ele primeiro faz uma cópia completa. Essa cópia completa a gente chama de clonagem. Ele vai fazer uma clonagem de tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. São todos os dados, todo o histórico, todas as alterações, tudo que algum dia teve nesse repositório, ele vai copiar. Dentro dessa cópia, ele já tem tudo, tem um sistema completo. E aí ele pode mexer, alterar, testar, ir para frente, ir para o passado, testar funcionalidade, salvar. Aqui é você como aluno mexendo no seu repositório. Eu que sou seu professor, também quero ver as coisas que você está fazendo. Só que eu vou olhar da sua máquina? Não tenho como olhar da sua máquina. Eu tenho como olhar do repositório remoto. Então qual é o fluxo? Você altera o seu repositório e quando você disser, ok, isso que eu fiz eu quero enviar. Aí, quando você decide, né? Aí você diz, eu tô salvando aqui a versão onde eu fiz a atividade da motoca. E agora eu vou enviar de volta para o professor a atividade. Aqui a gente diz que vai fazer um push. Então, localmente você salva o que você fez através de um conjunto de comandos, que seria o equivalente a escolher. Eu vou escolher o que eu quero salvar e eu vou salvar essas coisas. Está aqui, Eu vou escolher o que eu quero enviar para o professor e eu vou fazer um commit, um save. E depois eu envio isso de volta para o meu repositório remoto. Então, vamos lá. A gente tem 4 passos, tá certo? Por enquanto, vocês só possuem o repositório remoto.
que é que a gente vai fazer agora? O clone. Vamos fazer uma cópia do repositório remoto para você. Então, todo mundo mais ou menos acompanhando aqui minha vibe? Tá. Então, a gente vai passar por 4 partes, tá bom? Primeiro, o repositório que você tem, por enquanto, é só um link. Esse link você não consegue trabalhar nele. A gente vai precisar, número 1, criar a sua cópia dos dados que estão lá no GitHub. Número 2, alterar e salvar localmente. E número 3, enviar de volta. Se vocês estivessem no próprio computador, alguns estão, outros não estão. Para simplificar o processo de, eu tenho que instalar IDE, tenho que configurar o GitHub, tenho que colocar o VS Code, tenho que instalar o Python, o Node. Para pular tudo isso, a gente vai utilizar de uma ferramenta que o próprio GitHub nos dá. O GitHub, ele te dá por usuário 40 horas de máquina virtual. Nessas 40 horas você pode programar, subir um site, né? Deixar o teu site no ar 40 horas, ou então subir lá um servidor do Minecraft. Tinha um bolsista do semestre passado que ele usava o GitHub dele para deixar o servidor do Minecraft rodando quando ele queria jogar com os coleguinhas. Você tem 40 horas de uma máquina virtual. Não, por mês. Se vocês vincularem a conta da UFC de aluno com a conta do GitHub de vocês vão ter 80 horas de máquina virtual. 80 horas é suficiente pro mês, de boa. Agora, o que você não pode fazer? Abrir sua máquina virtual e ficar assistindo dorama sem trabalhar. Aí você vai comer, enquanto sua máquina virtual estiver ligada, ela está contando as 80 horas. Então, você deixa ela ligada quando você estiver trabalhando. Quando você não estiver trabalhando, você desliga. Eu posso fazer as coisas no meu computador? Pode, aí você não vai precisar da máquina virtual. Qual é a vantagem da máquina virtual? Você senta aqui no computador, sobe sua máquina virtual, trabalha, desliga, vai para casa, continua trabalhando da sua casa, vai para casa do seu colega, trabalha na casa do seu colega. Então a máquina virtual é como se fosse um site. Só que nesse site ele está tudo personalizado. Ele tem memória, ele tem poder de processamento, ele tem os softwares que você vai instalar. E a gente vai fazer isso muito fácil. Você está nessa página que eu estou bem aqui? Você vem bem aqui nesse botãozinho Code. Está vendo aqui o botãozinho verde grande? Quando você clicar em Code, tem Local, que é o que você faria se fosse baixar no seu computador para usar a sua memória RAM, o seu processador, e você tem Code Space, bem aqui, que é justamente para usar a máquina virtual do GitHub. Está vendo aqui Code Space? E aí você vai clicar, como você nunca criou, você vai clicar em Criar Code Space. E aí na hora que você clicar aqui, ele vai carregar a tua máquina virtual. Próxima vez que você for fazer a mesma coisa, tua máquina virtual já vai estar aqui, então você não vai precisar criar ela de novo. Então vamos lá, clique aí em Criar Code Space. Vai demorar um pouquinho, porque vai ser o primeiro setup de vocês, e isso daí vai carregar uma máquina Linux para vocês. Oi. Não conseguiu entrar porque ficava dizendo que tinha que ter. Não aparecia, a parte de aceitar o convite, Tá. que o professor tinha que. Não, aí tu faz eles voltarem para a página do GitHub, faz assim, ó. Pessoal que teve problema de acesso, vocês vão voltar para a página original do GitHub de vocês, github.com. Assim que vocês voltarem para a página de vocês, vocês vão procurar um iconezinho lá na direita. Ó. Quem teve problema de acesso, você tentou entrar no site. Que delícia! Tá hardware. Vai. Quem teve problema de acesso, volta para a página principal. Do lado aqui do perfil de vocês tem um botãozinho que seria de notificações ali, tá vendo? Aí vocês clicam nas notificações e vai aparecer uma notificação de solicitação, de convite. Aí você clica na solicitação de convite e aceita. E aí você vai ser jogado para dentro do repositório da disciplina, tá? Os que não conseguiram acesso direto. Vai para o GitHub, clica ali em notificações e aceita o convite para a disciplina que vai aparecer.
clica no link que está lá no Don't Pad Papagaio. Tem mais papagaio. Hã? Eu volto de novo, calma. Tá no Discord. Eu mando de novo, calma. Oh, conseguiu agora? Apareceu? Show. Então vamos lá, vamos entender. Vamos aqui entender em que ponto nós estamos. Isso aqui que você está vendo, bora lá. Eu sei que é confuso, porque são muitas camadas de abstração. E aparentemente tudo é a mesma coisa, mas eu estou olhando só para o Google Chrome. Por que tem tanta coisa ali atrás? Ok, vamos lá. São coisas diferentes. Número 1. Quando vocês clicaram naquele link que eu mandei, aquele link que eu mandei criou um repositório remoto, que é onde tem arquivos guardados. Esse repositório remoto está hospedado num site chamado... Dá para ver? Não dá. No repositório de um site chamado... Qual é o nome do site? GitHub. Ok? Então, o GitHub é o site que guarda esses arquivos para você lá na nuvem dele. Esses arquivos, eles estão compartilhados entre nós dois. Você tem acesso e eu tenho acesso aos mesmos arquivos. Só que esse acesso não é automático. Eu só consigo ver as coisas que você alterar e escolher enviar para mim. Diferente de um Google Drive ou de um Dropbox, que tudo que você escreve lá automaticamente já aparece para outra pessoa. Esse sistema de versionamento e compartilhamento é completamente controlado. Eu só vejo o que você me enviar. Todo mundo sincronizado até aqui? Beleza. Parte 2. Para conseguir alterar esses dados, como o acesso não é síncrono, você teve que fazer uma cópia desses dados para o seu sistema. Se você tivesse no seu computador com tudo configurado, o fluxo de trabalho seria assim. Tá vendo aqui? Esse é o site, né? Esse é o site. Se você já está o seu notebook tudo configurado, você diria, beleza, eu vou copiar tudo isso daqui para o meu computador. O link é esse. Então você viria aqui, aí você ia para uma pasta, para um local do seu computador que você gostaria de copiar essas coisas. Eu vou chamar aqui de minhas tarefas. Criei uma pasta minhas tarefas, entrei na pasta minhas tarefas, estou aqui. Isso daqui é o meu computador, concorda? É o meu terminal, aqui é o meu computador. Só que tem as coisas que estão lá no GitHub. As coisas que estão lá no GitHub estão no servidor remoto. Agora eu vou copiar tudo para o meu computador. Qual é o comando que copia as coisas para o computador? É o clone. O GitHub utiliza um programa chamado Git. Então eu diria, ei, eu vou fazer um clone. Um clone de quê? Um clone desse link. E na hora que eu apertei o Enter, ele clonou tudo que tem lá na Ana, todo o repositório da senhorita Ana Santos aqui para o meu computador, tá vendo? Isso daqui é a minha versão local do repositório da senhorita Ana Santos. Eu poderia abrir o repositório dela com o VS Code, você tá vendo? Code não abre as coisas no VS Code?
Então eu estou dizendo, VS Code, abra o repositório da senhorita Ana Santos. E agora, cadê? Está abrindo aqui. Peraí que tem muita coisa aberta, deixa eu fechar algumas coisas aqui. Pronto. O que a gente tem de diferença aqui? Fechando algumas coisas. Olha como meu computador está lento. Engasgão legal. Pronto. Isso daqui é o meu VS Code rodando na minha máquina, olhando para o repositório da Ana. Isso daqui, agora eu vou abrir o browser, ó. Isso daqui é a máquina virtual, mas a máquina virtual também abriu a mesma ideia. Qual foi a ideia que ela abriu? O VS Code, tá vendo? Esse VS Code está rodando na máquina virtual do CodeSpace, mas ele está olhando para a mesma informação. Só que isso daqui é a cópia que ela tem lá e esse daqui é a cópia que eu tenho aqui. Então é como se eu tivesse nesse momento assim, ó. Aqui é o CodeSpace, cadê? O CodeSpace. O CodeSpace tem a versão dele. E no meu computador, eu criei aqui uma outra versão. Essa daqui é a versão do meu computador, do meu PC, rodando localmente. Tá certo? Muitas abstrações, sim ou não? Um pouquinho, né? Eu sei que o pessoal do semestre passado tinha gente que dizia assim, eu não entendi nada. Mas tudo bem. Por que é que a gente está falando tudo isso? Para vocês entenderem, assim, aos pouquinhos, como é que as coisas funcionam. Aos pouquinhos. A partir desse ponto, o fluxo é igual, seja na máquina virtual ou seja na máquina local. Por que a gente está usando máquina virtual? Nem todo mundo tem notebook, e se vocês tivessem notebook, vocês teriam que ter instalado no notebook de vocês o VS Code, o Git, o Go, feito todo o setup que por enquanto a gente vai pular. Mas aí durante a semana eu mando as instruções para quem quiser configurar na própria máquina, quem tiver notebook, para não precisar ficar usando máquina virtual, tudo bem? Então se você tem um computador em casa, você faz no seu computador. Vamos imaginar aqui como seria o fluxo, tá certo? Você tem um computador em casa, tipo um desse daqui, tá certo? Você clonou para o seu computador, você trabalhou, terminou, enviou as alterações para cá. Aí você chegou aqui na aula, você não tem computador aqui. Você abre o quê? O CodeSpace. Aí você puxa as atualizações, trabalha e envia de volta. Então ele permite que você trabalhe em locais diferentes, mas lembrando, isso aqui é um sistema de arquivo compartilhado, tá certo? Então você tem que ter essa consciência de fazer e salvar. Professor, o senhor só falou de salvar, mas o senhor não me mostrou como é que eu salvo as coisas. Então bora salvar. Todo mundo chegou aqui nessa tela de ter sua máquina virtual criada? Você criou lá em CodeSpace, criar CodeSpace. E aí ele vai abrir uma telinha como essa. Certo? O que é isso daqui mesmo? Isso é a tua máquina virtual te dando uma interface para manipular essa máquina virtual. Ela não é como uma máquina Windows, porque você não tem um monte de programas aqui. O único programa que ela te dá é o VS Code. E para manipular essa máquina virtual, você vai ter um terminal, tá vendo aqui, ó? Um terminal aqui embaixo, e você vai ter um gerenciador de arquivos aqui do lado direito, e mais um bocado de outras pequenas ferramentas, mas tudo através do VS Code, tá? Então, você pode começar fechando essa área aqui da direita de IA, a gente não vai utilizar ela não. Aqui, a gente tem um preview, tá vendo ali em cima o nomezinho? Preview.
Arquivos MD são arquivos de texto, mas eles são renderizados como HTML, como arquivos formatados. Então, se você fechar isso daqui e abrir o readme.md, você vai abrir aquela informação como arquivo de texto. Tá vendo aqui? Textozinho. Abre aí o readme. Nesse arquivo .md, que a gente chama de arquivo Markdown, vocês já devem ter tido contato no WhatsApp, no Discord, ele tem um punhado de marcações para poder criar títulos, subtítulos, negrito, itálico e etc. Esse arquivo MD que vocês estão vendo, vocês podem vê-lo renderizado, clicando aqui nesse botãozinho ali, ó, Preview. E ele vai abrir o modo visualização do arquivo fonte que você está construindo bem aqui. Você pode expandir, clicar de novo, tá vendo? Então, a primeira coisa que você vai fazer é alterar a informação seu nome para o nome de vocês, aqui do lado esquerdo. Aqui você vai colocar o seu nome. Meu nome é Fulano da Silva Sauro. Bota os tracinhos do lado, tá certo? Ó. Tava assim os tracinhos. Antes de nome de aluno e antes de matrícula, é para ter um tracinho, para ele não ficar grudado. Ó. Tracinho antes de nome de aluno e antes de matrícula. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bota aí nome de aluno e bota matrícula. Ok? Vamos aprender o fluxo de salvar e enviar pela IDE primeiro. Conseguiu alterar o readme? Vamos lá. Alterar o readme. Bota nome de aluno e matrícula. Bem aqui do lado esquerdo, tá bem justamente no corte, tem um símbolozinho tipo uma bifurcação e é para ter aparecido um númerozinho em azul. Apareceu no de vocês? Ele está dizendo que tem uma alteração no teu repositório que não está salva. Se você clicar nele, ele vai mostrar, ó, mudanças no repositório. O readme foi alterado. E ele vai te dar um bocado de opções. A primeira delas aqui seria desfazer. Ó, se você clicar na setinha de volta, ele vai desfazer o que você acabou de modificar. Eu vou clicar aqui. Tem certeza que você quer desfazer o que você fez? Sim. Então, na hora que eu cliquei aqui, o que foi que ele fez? Voltou para o que eu tinha, né? Não, eu quero realmente botar meu nome. David Sena. E aqui a minha matrícula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Apaga esse linkzinho em cima. Pode apagar. Aí fica mais bonitinho, porque ele some, né? Isso daqui é o CodeSpace que inseriu, mas é a informação de contexto. O que é importante? Bora lá. Se você estiver atento a esse link, essa bifurcação, ele vai te mostrar se existem novidades para você enviar. Qual é o fluxo mais fácil para você conseguir salvar tudo e enviar tudo? Aqui do lado de Changes tem um mais. Você está vendo aqui, ó, mudanças. Tem um maisinho. Esse mais significa eu quero salvar tudo. Aí você clica no mais. Então, ele diz, na hora que você clicou no mais, deixa eu ver se eu consigo aumentar a minha tela. Pronto. Na hora que você clica no mais, ele disse que mandou coisas para o palco. Tá vendo aqui esse nome? Stage.
Stage, área, é o equivalente em português a palco. O que seria o backstage? Salto dos bastidores. Aquilo que fica atrás do palco. Então, mandar para o stage é dizer, são esses daqui que eu quero salvar, esses daqui que eu quero apresentar em versão. Existem 2 níveis. Diferente de um jogo ou de alguma coisa, quando você clica em salvar, você salva tudo. A ação de salvar, ela envolve 2 coisas. Você escolher quais coisas quer salvar e salvar essas coisas. Então, são 2 passos. Imagina que você está trabalhando num projeto complexo. Tem arquivos que você faz que são locais para você testar, arquivos de anotação, tem um monte de coisa que você está trabalhando na pasta. Você pode escolher quais dessas coisas você vai enviar para o seu chefe. É por isso que eu tenho 2 passos. O primeiro, escolho quais coisas salvar, e o segundo, salva essas coisas. Por isso que a gente tem 2 passos. O primeiro passo é mandar essas coisas para o palco. Seria o equivalente a dizer aqui nas mudanças, adicione todas as mudanças. Então, vocês não precisam se preocupar se vocês vão escolher uma coisa ou outra. Para vocês é quase sempre enviar tudo que vocês fizeram. Mas eu estou explicando logicamente porque é que existem 2 passos diferentes. É para ter maior controle. Depois que você marcou as coisas, você vai salvar. E o save, né, o salvar, em inglês é um commit. Commit seria o equivalente a fazer um compromisso, um acordo. Então, essas coisas que você escolheu, você normalmente precisa salvar dando um nome para elas. Justamente para que quando você olhar o histórico de alteração, você saiba se localizar. Porque senão você simplesmente teria, vixe Maria, eu tenho 500 saves, um em cada dia diferente. Quando é que eu fiz aquela modificação? Quando é que eu troquei o botão de vermelho para laranja? Entendeu? Então essas coisas normalmente têm uma mensagem. A mensagem você coloca naquele campozinho ali em cima. Então você pode chamar aqui, por exemplo, de primeiro commit. E aí você aperta o botãozinho chamado commit. Então, nesse passo da história, nós estamos bem aqui. Número 1, você criou o seu code space, então você clonou para um repositório local. Número 2, você apertou naquele maisinho, você mandou todo mundo para o stage. E número 3, você salvou, você fez um commit, tá certo? A gente está nesse ponto aqui da história. E você pode continuar alterando e salvando o local quantas vezes você quiser. Só que para enviar para o repositório remoto, ainda falta uma ação, que seria o quê? O push. Na interface lá do VS Code, tem esse botãozinho aqui, ó, sincronizar mudanças. Na hora que você clicar em sincronizar mudanças, ele vai dizer, ei, eu vou tentar sincronizar, ó, pull e push para o GitHub. Aí você, ok, não precisa me mostrar. E ele vai fazer justamente enviar tudo que você fez aqui. Pode dizer ok aqui. Tudo que você fez aqui, você enviou para o GitHub. Então, se você for lá no site agora e der um F5, ah, meu Deus, desculpa, eu escrevi em cima do repositório da Ana. Ana, foi mal. Eu dei um conflito aí no teu repositório. Que eu, como seu professor, também tenho o poder de escrever no repositório de vocês. Mas tá aqui, ó. Cadê o repositório? Quem é a Ana? Ana, eu ajeito já, tá certo? Que vai dar um conflito aí. Porque nós dois estamos tentando alterar a mesma coisa ao mesmo tempo. Tá? Então, isso aqui. Desde que vocês sigam esse fluxo, alterar, salvar e no final do trabalho enviar, tudo vai funcionar direitinho. Certo? Então, vamos lá. Olhem lá no site e vejam se alterou o que vocês fizeram. Alterou? Pronto. Então, vamos aqui. Ok. Último passo, tá? O clone. Foca aqui para a gente terminar. Aí depois, assim que eu acabar aqui, eu deixo vocês brincarem um pouco. O que é que significa brincar?
Criem uma pasta, criem um arquivo, escrevam, salvem, façam o push. Então, mexam no repositório de vocês assim à vontade, tá? O último passo seria puxar as novidades. E esse puxar as novidades é um comando de pull. Tá certo? Então, vamos ver como é que seria aqui na interface do VS Code. Seria onde é que tem aqui? Pull, tá vendo aqui? Pull seria perguntar, ei, alguém fez alguma coisa ou alguma coisa foi enviada para o repositório que eu ainda não tenho? O ideal é vocês fazerem isso antes de começar a trabalhar. Claro, como só você está trabalhando e se for sempre do mesmo lugar, só você está mudando. Mas, por exemplo, eu acabei de escrever para o repositório da Ana. Se ela tentar enviar a informação dela, o que é que vai acontecer? Ei, alguém escreveu alguma coisa. Então, eu vou ter que ir lá no computador dela e fazer um pull. Eu vou ter que puxar as coisas que eu mandei para o computador dela. E aí eu vou consertar o conflito e enviar de volta. Devagar. Então, o que é que você vai fazer agora? Cria uma pasta, cria um arquivo, manda as coisas para o teu repositório, vê se estão aparecendo lá, vai tentar um pouquinho. Se a gente tentar, vamos forçar aqui. Eu vou tentar fazer aí você vai muito feliz, mandar as coisas que você fez. Vou mandar para lá. Ele vai dizer. Alguém já fez uma mudança. Aí é o que eu vou falar. Esse plano a gente vai dar só uma vez. Isso como é que a gente vai fazer? Você vai fazer mais? Aí ele vai dizer, você tem que dizer como é que você vai resolver os seus conflitos. Você vai colocar esse conflito. Eu vou resolver os meus conflitos assim. Toda vez que você quiser copiar o terminal, você tem que dar lá no seu. Aí ele vai dizer, qual dúvida você quer? É esse aqui, né? Que é o meu. Você vai ter que apagar as mesmas verificações, então você usa o própria resolução dele. Qual dúvida eu quero? Quero esses dados aqui eu fazia a página, aqui eu não fiz. E o seu arquivo, você ficou. Toda vez que tivesse um conflito, ele não falaria ali, mas as coisas que você quer. Aí aqui você pode colocar mapa, assim, aí agora eu vou aproveitar que você mandou coisa diferente e vou mostrar como foi na hora mais aqui, pessoal. Clique em commit e clique em sincronizar. Eu vou passar os comandos no terminal agora. Deu certo? Nada.
Para criar um arquivo, tipo um arquivo de texto. Tu pode clicar. Pode usar o touch ou pode pela própria interfacezinha aqui do VS Code, tem esse botãozinho aqui, ó, de criar. Aqui, ó. É o touch. Para fazer o Edu Juan, né? Vocês falam. Então, meus queridos, vocês podem estar sofrendo aqui na minha mão, mas a maioria dos colegas de vocês só vai ver isso daqui a uns 2 anos de vida, entendeu? Então, vocês estão começando na área de tecnologia já com a vida real, tá certo? Então, a vida real são repositórios, acesso compartilhado, gestão, conflitos, tá certo? Eu não gosto de inícios muito pavimentados. A gente vai de pouquinho se acostumando. Normal ter essa sobrecarga cognitiva, é muito conceito junto, mas vocês vão me agradecer com o tempo. Tá tudo certo? Posso criar para você? Posso criar alguma especial? Mas é o teu consciência. Altera, confia, tenta enviar. Ok, vamos. 13:10. Não, é a cirurgia, é uma placa de titânio. É placa de titânio, assim, toda furadinha. Eu não tenho esses ossos aqui, né? Isso. Digita code e o nome do arquivo que você quer. Pronto, pessoal, vamos mais um passo aqui. Vamos mais um passo aqui, tá certo? Vamos criar agora o nosso ambiente de código. Aqui vocês já têm uma máquina virtual, que é uma máquina Linux, ok? E vocês já têm um sistema de arquivo, que está compartilhado comigo, e vocês já entenderam, pelo menos inicialmente, como é que vocês enviam esses dados para mim. Ou seja, tudo que vocês fizerem aqui de alteração, vai mostrar que tem novidade ali naquele bregacinho. Aí você clica, salva, confirma, envia. Vai aparecer para mim. Tudo bem? Aqui agora a gente vai fazer um comando para fazer o setup de todas as ferramentas, plugins e tudo que a gente precisa para começar a fazer código. Beleza? Para simplificar o processo, existe um arquivozinho chamado setup.sh. Tá vendo aí? Setup.sh é um script que tem aí no teu CodeSpace, que é um script para Linux, que vai fazer toda a configuração de ambiente. Como é que você roda esse script? Você vai lá no terminal e digita ponto, barra, essa barrazinha deitada, ponto, barra, setup.sh. Pode dar o tabzinho e ele vai completar. Isso é o equivalente a dizer, execute esse arquivo. Quando você manda executar, o bash, que é uma linguagem de programação, vai começar a executar todos os passos que tem no script. Baixar o Go, configurar não sei o que, entendeu? Para que você não tenha aqui manualmente, se você tivesse no Windows, o que é que você faria? No Windows, você tem que instale o VS Code, aí você vai lá na página do VS Code, clica em baixar, aí vai no seu computador, dá um OK, configure o Python, se vocês estiverem no Windows, você vai ter que ir lá na página do Python, baixar, adicionar path, só que você está no Linux aqui. Então no Linux o fluxo de automação é muito maior, você consegue configurar tudo apertando um Enter. Aí ele vai perguntar, vocês vão trabalhar com que linguagem? Python, TypeScript ou Go? Aí vocês digitam 3, que é o Go, e dá Enter.
E agora você espera. Aí ele vai instalar tudo que é de ferramenta que você precisa para programar nesse ambiente. Compilador, extensão, linguagem. Então, vamos lá. Eu tenho que ficar o tempo todo lembrando o que é que está acontecendo. Isso daqui que vocês estão usando não é, entenda, não é um site que nem o Google, onde você vai e só consegue mexer nas coisas que ele permite. Isso é uma máquina virtual. Ela tem um sistema de arquivo, ela tem um sistema operacional, ela tem memória. E nesse momento aqui, vocês estão instalando os programas que vocês querem. É a máquina virtual de vocês. Vocês poderiam instalar praticamente qualquer programa que está disponível dentro do Linux. A gente está instalando os programas que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Onde é que essa máquina está? Ela está vinculada com aquele teu repositório que você criou. Então, sempre que você quer fechar a máquina, você vai lá e, fechou a máquina. Quer abrir de novo? Esse daqui não é o seu repositório? Aí você vem bem aqui, Code Spaces, e está aqui a máquina que eu criei, tá vendo? Ele deu um nome aleatório para ela. No caso aqui, ele chamou de... como é o nome? Aquele negócio da colher, né? Eu ia chamar de escova, né? Scaling, colher scaling. Aí, quando eu clicar aqui, ele vai carregar a minha máquina com todas as coisas que eu instalei, com os arquivos que eu coloquei, tá certo? Então, eu estou tentando criar essa camada de compreensão de que isso que vocês estão utilizando é uma máquina com memória, com processador, só que essa máquina está rodando no servidor do GitHub. Se você for lá no uso CodeSpace tempo, deve ter aqui um controle tempo CodeSpace. Deixa eu ver aqui onde é que vem. Deve ter algum canto, eu nunca olhei não, mas... Controlar. Gerenciar seus CodeSpaces. Acesso ao repositório. Como é que eu gerencio os meus CodeSpaces? Deixa eu ver aqui direto da página do GitHub, github.com/codespaces. github.com/codespaces. Está aqui os codespaces que eu tenho utilizado. Como é que eu sei quanto tempo eu tenho? Eu não sei. Tá aqui, ó. Não sei. Eu vou descobrir, tá certo? E aí eu aviso para vocês. Tá. Ok. Terminou de instalar o de vocês, o setup? Pronto. Então agora a gente vai criar o repositório de trabalho que nós vamos utilizar na disciplina. Então, aqui no terminal, você vai dar escrever a seguinte coisa: tko init. Só isso. Tko init e aperta Enter. Ele vai iniciar a nossa pasta de trabalho para começar a programar. Aí ele vai perguntar: você quer programar em quê? Aí você escolhe Go. Pronto. tko init, só isso. Ok? Esse programa, ele é um programa de interface de terminal. E agora você vai digitar um
Open, para abrir a sua pasta de trabalho. Open, só isso por enquanto. Open. Aí ele vai abrir uma telinha colorida que nem essa, tá vendo? Open. Não tem nenhuma atividade aqui, né? Tudo bem? Para você sair, isso daqui é uma interface de terminal. Então não existem coisas para serem clicadas. Todas as ações são feitas através do teclado. E para isso que existem as dicas. Onde é que você... Cadê o comando de sair? Que. Então se você digitar o que, você sai. Tchau. Como é que eu volto para aquela tela de novo? Open. Você não precisa sempre digitar, basta você apertar para cima e apertar Enter. Eu voltei para aquela pastazinha de trabalho, tá vendo? Hã? Tudo bem? Vamos aqui, não tem nenhuma atividade, porque a gente não cadastrou nenhuma atividade. Mas você já pode fazer um rascunho. Qual é o botãozinho que a gente pode utilizar para criar um rascunho, um bloco aleatório para escrever código? Procura aí na tela. R. Aí você vem aqui embaixo, digita R, aí ele vai perguntar o nome do rascunho. Aí você pode escrever teste, exemplo. Dá um Enter e ele criou uma pasta aqui de repositórios de usuários. Está errado, mas tudo bem, depois eu conserto. Tá vendo ali, teste. Agora você pode navegar até o seu elementozinho de teste. Tá vendo? Para cima, para baixo. Colocando para a esquerda você fecha. Colocando para a direita você abre. Tá vendo? Aí você aperta Enter nesse elementozinho do teste aí. Aperte. Apareceu o pandinha aí para você? Pronto. Se você apertar Enter de novo, ele vai rodar o teu código. Aqui a primeira vez ele vai carregar o Go. Ué, que código é esse que ele está rodando? Cadê o botãozinho que me permite editar os arquivos? Editar os arquivos, está em qual atalho? Então se eu vier aqui embaixo e apertar o ele vai abrir para mim os arquivos que estão atrelados a esse código. Quais são os arquivos que estão atrelados a esse código? Um arquivo de descrição, que é um rascunho, é inútil, e um arquivo de código. Você está vendo aqui o arquivo de rascunho e o arquivo de código? Na hora que você apertou o ele abriu dois arquivos para você. O arquivo de código é esse daqui. O que é que ele está mandando imprimir na tela? QX Code. Coloca o seu nome aí, vai. QX Code. David Sena. Aí você pode voltar lá para o terminal, se você fechou. E para rodar de novo, basta você apertar o Enter aqui embaixo. Aí agora a gente começa o nosso loop. Você está vendo aqui? O que você alterar no código aqui em cima, quando você vier aqui para baixo, você aperta Enter, ele vai compilar e executar para você. Vamos cometer o nosso primeiro erro? Vocês conseguiram chegar nesse arquivo aqui, draft.go? Pronto, então, toda vez que você alterar esse arquivo e vier aqui para baixo e apertar Enter, ele vai compilar o teu código e vai executar o teu código. Só que se você errar alguma coisa, vamos, por exemplo, comer esse parêntese bem ali. Aqui ele já está te avisando, ei, tem alguma coisa errada. Mas se você vier aqui para baixo e tentar executar, ele vai conseguir executar? Não, porque você não respeitou a regra. Ele está dizendo, ei, está faltando coisa. Aí você vai lá e conserta. Aí você vem para baixo e executa.
Tudo bem? Então já temos o nosso primeiro fluxo aqui de código interativo. Tá bom? Então, vamos voltar e vamos fazer tudo de novo, vai. Dessa tela, volta para a tela anterior. Como é que eu volto para a tela anterior? Que ou então, aqui ele está dando outra opção, ESC. Você vem aqui e volta. Cadê? Como é que eu saio? ESC de novo, ou então que? Tanto faz. Aí fecha os arquivos. Aí tenta fazer o fluxo todo de novo, vai. Abre. Se você quiser, você pode abrir o mesmo rascunho ou criar outro rascunho. Qual comando que você faz para resetar as coisas do terminal? Ah, sim. Quando vocês estiverem no terminal, já com um monte de coisa, e quiserem só limpar ele, vocês têm duas opções. A primeira é Ctrl L, que ele limpa tudo, ou então Clear, que ele limpa inclusive o rollback do histórico. Ctrl L limpa assim. Ó, abrir a tua pasta, Open. Criar um rascunho, R. Banana. Entrar na atividade, Enter. Rodar a atividade, Enter. Abrir os arquivos associados a essa atividade, Aí você pode alterar o que você quiser alterar e voltar lá para baixo e rodar de novo. Eu sou o Vegeta. Tudo bem, meu pessoal? Conseguiram aí chegar, rodar o primeiro código aí? Agora, vocês vão mandar o que vocês fizeram para mim. Calma, tudo bem, bora. A gente ainda tem aí, eu vou abrindo aqui a chamada enquanto vocês fazem. O que é que falta o último passo? O último passo é vocês virem aqui, ó. Vocês saem aqui do TKO. Vocês estão vendo aqui quantas alterações tem aqui no meu... Aqui? 12. Então, para salvar, de fato, tirar do CodeSpace e mandar para o site, é esse fluxo. Clica aqui. Ó, tá vendo que tem um monte de alterações? Ele está guardando tudo que vocês fizeram, as versões dos arquivos, o log de interação, mas você vai lá, ó, Changes... Tem esse maisinho bem aqui dizendo, eu quero salvar tudo. Aí ele mandou tudo pro palco, pro stage. Aí vocês vão aqui, bota a mensagem que vocês querem, né? Criando rascunhos, fazem o commit para salvar uma versão local e depois clicam em sync para enviar para o repositório remoto. Quando vocês clicarem em sync, pronto, aí eu consigo ver. Não vou fazer isso porque eu vou estar escrevendo no repositório da Ana e eu não quero gerar outro conflito para ela. Tudo bem? Mas tentem fazer o sync. Sai do TKO, manda tudo para o stage lá no mais, clica na mensagem de commit e manda para o teu repositório. Que eu vou abrir aqui a minha chamada. E agora eu tenho que parar a gravação para o YouTube não me derrubar. Essa linguagem que a gente